sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. Que delícia estar aqui nessa noite mais uma vez com vocês, trazendo uma história que é uma história repleta de emoção, de muita dedicação, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelos convidados que estão aqui conosco hoje, comigo, né? Então eu quero começar agradecendo a presença de vocês. Muito obrigada, Valmir, por abrir esse tempo na sua agenda. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Felipe. E eu tenho certeza que a história de vocês, que o trabalho de vocês vai inspirar muitas pessoas. E muitos acompanham aqui o podcast Histórias e Conexões e depois eles vão lá e comentam. E para a gente não quebrar a tradição do programa, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar. Então, Valmir, eu quero começar te pedindo para dizer para todo mundo que nos acompanha quem é o Valmir. Obrigado pelo convite, Milena. Eu acho que é importante nós trazermos quem somos nós fora atrás do jaleco. Verdade. Né? Porque nosso trabalho é aquela correria, sempre tentando trazer um resultado bom para o paciente, mas eles nunca sabem se a gente almoça, se a gente janta, se a gente viaja, enfim. Mas é interessante. Então, sou o Valmir, tenho 46 anos, vim do interior do Paraná, sou de Londrina. Vim de uma família muito humilde, né, de 4 irmãos. Meus pais são vivos ainda e torço pelos filhos ainda até hoje. Né? Me formei pela Universidade Estadual de Londrina, vim para Joinville em 2006. Né, então eu já estou em Joinville há 19 anos. Antes de vir para Joinville eu estava já finalizando 2 especialidades que eu estava fazendo. Vim para Joinville para ser professor, trabalhei por um período, mas a minha paixão sempre foi atender, né, estar na clínica. Então esse sou eu, apaixonado pela profissão. Tenho um filho de 15 anos, minha paixão, né, sou muito amigo também, sou companheiro. Esse sou eu. E fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, acima de tudo. Já já a gente vai falar sobre fisioterapeuta, ali foi o começo. Ele tem várias especializações, inclusive, ele e a Camila, eu estava lendo sobre a história, da história deles. Em Joinville são apenas 5, e vocês são 2 desses 5 que têm uma certificação assim, que a gente vai entrar nessa história que eu achei fantástica. E Camila, muito obrigada por abrir esse tempo na sua agenda. Eu quero te pedir para você dizer também quem é a Camila. Eu que agradeço, Milena, pelo convite. Acho que é muito importante a gente vir aqui falar um pouquinho sobre nós, sobre a clínica. A Camila tem 32 anos, a Camila é mãe, é esposa, é mãe de uma menina de 11 anos, Milena, inclusive. Eu já falei que o nome é lindo. É filha, né, além de tudo, né, como toda mulher, dona de casa, dedicada. E agora é empresária, né? Desde 2021 também empresária, nessa parceria junto com o Valmir. Eu sou de Joinville, joinvilense, nasci e cresci aqui. Minha faculdade fiz aqui também, meus pais são de Joinville. Sou formada desde 2016, fisioterapeuta. E é isso. E de onde que veio a paixão pela fisioterapia, Camila? A paixão pela fisioterapia foi sendo paciente. Eu cheguei a ser bailarina do Bolshoi. Gente, olha que legal! Foi por 3 anos. Que bacana! Gente, por isso que ela senta assim, eu toda assim na cadeira, e ela chiquérrima, ó. Fui bailarina do Bolshoi e um certo tempo, claro, né, avaliação, tudo, né, com a rigidez de uma bailarina normal. E eles diagnosticaram uma escoliose na minha coluna e eu comecei a fazer o tratamento para tentar continuar no balé, né? Não foi possível, a escoliose, né, era bem intensa, só que eu comecei a fazer o tratamento, comecei com uma fisioterapeuta, a Ana, que eu guardo ela no meu coração para sempre, assim, e vendo o jeito que ela tratava tudo, me tratava as pessoas, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. E dali, né, saí do Bolshoi, continuei, né, minha formação normal, fiz o meu ensino médio, comecei no ensino médio junto a um técnico de design de produtos. Fiz 6 meses o técnico, eu falei para minha mãe, não adianta. Eu quero ir para a área da saúde. Não é o que eu gosto. Eu quero ser fisioterapeuta. Quando terminei meu 3º ano, eu já tinha certeza do que eu queria. E assim foi.
E desde o primeiro dia da minha aula de anatomia, a aula de anatomia era na sexta-feira, sempre as 4 aulas de sexta-feira, pensa, de noite, né? Depois de trabalhar o dia inteiro. Mas eu tava lá com um sorrisão no rosto, porque eu amava aquela matéria, assim, desde o primeiro ano. Então, eu falo assim que eu sempre fui muito feliz desde a minha faculdade e sou muito feliz na minha profissão, sempre tive essa certeza. Que legal, olha, a paixão, né? Como é que descobriu sendo paciente e depois cuidando, né? Passando esse cuidado para as pessoas que você atende. Que linda a sua história. Felipe Fagundes. O Felipe, eu já, no spoiler, aqui pegando o spoiler, ele é educador físico, mas também vai contar como que o bichinho da fisioterapia aí chegou. E Felipe, conta pra gente quem que é o Felipe Fagundes. Boa noite, Milena. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Felipe Fagundes tem 36 anos, joinvilense. Tenho pais maravilhosos, tenho 4 irmãos maravilhosos, sobrinhos maravilhosos. Eu sou ex-atleta, né? Sou ex-atleta de alto rendimento. Eu acho que talvez um pouco dessa ligação eu vou dizer assim, daquilo que eu lido no dia a dia, que é o movimento, veio daí talvez. Né? Dessa minha vivência por bastante tempo, muitos anos em quadra. Me formei em educação física na licenciatura e no bacharelado. Né? Mas desde o primeiro ano da educação física, eu trabalho com equipe multidisciplinar, trabalhei em clínica a minha vida toda. Fiz formações continuadas, fiz pós-graduação. Depois de certo tempo fui me aventurar, fui fazer um técnico de enfermagem. Né? Sou formado ali, tá muito sou formado técnico negócio. de enfermagem. Mas essa ligação com a parte multidisciplinar, que sai um pouco daquela coisa da performance em si, né? Puxo muito ao lado da saúde, né? Parece muito parecido com a questão do tratamento mesmo, né? Ele está muito junto com a fisioterapia, me interligou muito a isso. Então, passado um tempo, isso me fez ir buscar o curso de fisioterapia para poder estar integrando hoje isso junto ao meu currículo. Aí, hoje a gente desenvolve um trabalho tanto preventivo lá na clínica, quanto a base da reabilitação motora, de excelência, sim, estudando muito, buscando muito conhecimento, sempre se embasando no científico. Isso, como a Camila falou também, como o Valmir falou, isso é prazeroso para mim. Eu chego todo dia na clínica, praticamente 6 da manhã, saio 9h30, 10 horas da noite. Jesus amado. Mas gosto muito do que eu faço. E como é que foi a conexão de vocês? Eu sei, lendo pela história que o Valmir compartilhou comigo, que a clínica nasceu com o Valmir, né, desse desejo, dessa vontade de empreender, né, Valmir? Acho que o cuidado que você comentou, que é algo que estava em você desde o começo da sua vida profissional, você externou isso, criou o seu espaço, que você tinha um consultório ali de Pilates, e isso foi crescendo, hoje para uma estrutura lindíssima, que nós vamos falar também, e vamos fazer o convite para quem nos acompanha para conhecer o espaço. Como é que aconteceu essa conexão aí, de vocês três? Então, a Camila, eu precisava, que eu tinha um profissional que trabalhava com Pilates na época, e ela teve que deixar, questão familiares, e eu tinha um paciente que precisava continuar aquele tratamento. Sim. E eu conversei com uma outra proprietária de outra clínica, que é minha amiga. Eu falei assim, você não tem ninguém para me emprestar? Eu vou pedir emprestado, mas depois eu devolvo. E ela me emprestou, a Camila. E a Camila foi para atender um paciente, somente um paciente. E foi por algum período, né, Camila? E eu vendo ela trabalhar, o jeito dela trabalhar, e já me chamou a atenção, né, naquela época. E ela sempre pedindo orientações, tô precisando fazer tal especialidade, tentando fazer tal curso, o que você acha? E eu sempre me direcionando aquilo que eu gosto também. Né? Quem sabe fazer uma parte de neuro? Que legal! Ela foi lá, fez o neuro. Aí quando ela terminou, ela falou assim, e agora? Eu falei assim, você não vai ficar rica com neurologia. Precisa pagar boleto. Mas você pode fazer a osteopatia. Que para a gente fazer a osteopatia, quem tem a base em neurologia se torna muito mais fácil, né? Pela integridade dos sistemas. E ela aceitou. Eu já tinha feito uma formação e ela aceitou fazer essa formação comigo, né? Daí a gente estudou durante... A formação são 5 anos, mas pós a pandemia terminou em 6 anos e meio. Nossa, foi bem ali no período, vocês pegaram uma parte da pandemia. Como é muito prática, a gente teve que fazer, refazer, a gente fez algumas aulas online, tiveram que fazer depois prática novamente, enfim. Mas aí a Camila terminou, eu vendo ela trabalhar, eu falei assim, essa menina tem que estar do meu lado. Eu não vou devolver nada, vem pra cá. E eu fiz o convite, ela aceitou, estamos até hoje, né, desde 2021. Depois ela vai contar melhor como foi tudo isso.
E o Felipe, acho que o Felipe não se lembra, mas o primeiro contato que eu tive com o Felipe, ele trabalhava numa clínica de fisioterapia, anexo a ortopedistas, e a profissional queria me atender, que eu ia fazer treinamento funcional, ela saiu, não ia trabalhar mais, e o Felipe iria me atender, acho que ele não lembra, né, Felipe? Lembra? Eu olhei para ele e falei assim, você não vai me atender. Verdade. E fui embora, cancelei minha matrícula e falei que não iria aceitar. Olha! E o mundo deu voltas. Aí um dia eu vi ele postando um trabalho no Instagram, eu precisava de um personal para me atender. Eu achei interessante, falei assim, bom, ele acho que vai conseguir me ajudar. E chamei, ele foi, aceitou trabalhar o meu corpo. E aí foi bem na época da pandemia também. Foi. E ele teve que me atender no meu consultório, porque não tinha, as academias fecharam todas. Sim. Eu vi ele se adaptando para conseguir me atender, e isso me chamou a atenção também. Eu falei assim, gostei. Aí eu conversando com a Camila, a gente resolveu fazer um convite ao Felipe, a gente montou um consultório de treinamento funcional. Deu muito certo, no começo tudo é muito difícil, quando a gente abre o setor tem toda a sua dificuldade, e deu super certo. E depois aí, vendo o Felipe trabalhar dessa maneira, a gente resolveu convidá-lo também para fazer parte da sociedade. Que legal. Olha, então, cada um teve um momento histórico na minha vida. E como é que a conexão aumentou, né? Porque você foi... Primeiro ele não queria que você atendesse, tá vendo? Foi embora. Depois voltou com um convite para integrar uma sociedade, né? Afinal de contas, as conexões vão transformando a vida da gente, né? E vocês falaram de um ponto, né? A gente estava falando aqui sobre essa questão da multidisciplinaridade, que isso é importantíssimo, né? As pessoas cada vez mais têm menos o quê? Menos tempo. Elas têm menos tempo e elas querem resolver mais coisa. Então, vocês que acabaram de mudar para um espaço lindo, né? Ano passado, a gente vai falar aqui sobre a obra também, porque o Valmir falou que ele já perdeu o cabelo, a Camila também já se estressou, o Felipe já ficou hipertenso, porque obra é isso, né? Obra é uma loucura e vocês ainda tinham que fazer os atendimentos, né? Vocês sempre pensaram em oferecer isso para o paciente de vocês? É mais de uma opção de especialidade no mesmo lugar? Claro. Pode falar. Sim, né? Quando eu resolvi montar a clínica no antigo endereço, eu primeiro montei um consultório. Sim. Né? Acho que é válido eu falar quem que me incentivou a abrir esse consultório. Foi o Dr. Marcelo Guimarães. Eu trabalhava no hospital. Lá já como fisioterapeuta. Fisioterapeuta na área de neurologia, que a neurologia é minha paixão também. Né? Neurologia e osteopatia. E ele sempre acompanhou meus atendimentos e ele via como eu evoluía no prontuário. Ele achava interessante a forma que eu evoluía. Né? E um dia, sentado do lado dele, ele falou assim, você gosta de trabalhar com isso? Eu falei assim, amo. Cara, vai voar. Olha. Sai do hospital, aqui não é para você. Aí eu falei assim, como? Ele falou assim, sai, eu vou mandar paciente para você, todo mundo te conhece aqui dentro. Que legal. Né? A gente vai encaminhar paciente para você. Eu resolvi abrir um consultório, onde eu fiquei mais ou menos uns 3 a 4 meses. E eu vi a necessidade de montar uma clínica. Comecei, né, com estudo de pilates, uma recepção pequena. Que legal. E fui trazendo os outros profissionais, né, desde educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, massoterapeuta, esteticista. Então a gente integrou bastante. O espaço era mais simples, né, era um espaço agradável até, grande, mas havia necessidade de ter essa multidisciplinaridade. E quando a gente decidiu, né, Camila, a gente fez algumas reuniões, a gente fez algumas discussões que a gente chegou à conclusão. Nós temos um espaço, nós estudamos muito, e daí quando a gente aposentar? É simplesmente uma estrelinha que se apagou. Verdade. A gente tem que deixar alguma coisa. Né? Não digo para os filhos, não sei se os filhos vão querer seguir ou não vão querer seguir, mas a gente tem que deixar a nossa marca. E a Camila sempre fala que eu sou louco, maluco, e ela cai sempre na minha maluquice. E a gente falou assim, então tá, a gente vai se mudar, a gente vai procurar um lugar bacana, né, para os nossos pacientes. E nesse período já convidamos o Felipe para fazer parte da sociedade. Então o Felipe já caiu no meio de um... Ai, que bom, ele já entrou naquele momento super tranquilo, né? Momento furacão. No tornado. Daí a gente foi procurar lugar. A Camila estava em viagem, né, estava de férias.
Camila, encontramos um lugar, energia muito boa. Ela falou assim, então fecha? Eu falei, não, você precisa ver. Claro. Daí a gente esperou a Camila chegar e o Felipe já tinha gostado. A Camila entrou e falou assim, gostei. Aí o Felipe falou assim, meu Deus, isso aqui a gente não vai conseguir transformar numa clínica. Eu falei assim, vamos. E a gente transformou, deu tudo certo. E nessa clínica a gente trouxe essa multidisciplinaridade, a gente fez questão, né? Temos psicóloga, nutricionista, e nós somos hoje em 4 fisioterapeutas, né? O Felipe também sendo educador físico. A gente conseguiu dividir bastante questão de setores. Né? Hoje eu sou osteopata na área de adulto, neurologia, trabalho na área neurofuncional, faço mestrado em psiconeuroimunologia, então trabalho nessa área também mais integrativa. O Felipe trabalha com reabilitação, treinamento funcional. A Camila com também neurologia, não, porque eu fiz ela fazer a parte de neurologia também. E ela trabalha com osteopatia pediátrica e gestante. A nutricionista com nutrição funcional, a psicóloga ela trabalha na parte comportamental, né, bem interessante o trabalho dela. E temos uma outra fisioterapeuta que também trabalha com pilates e reabilitação. Então a gente conseguiu trazer toda essa integração e a tecnologia junto, que hoje nós trabalhamos com palmilhas sensoriais, fazemos avaliação de marcha, teste de equilíbrio, teste de força, então a gente consegue trazer essa tecnologia e mostrar para o paciente aqui, hoje o seu resultado é esse. Que legal. Com a nossa reabilitação, o teu resultado vai chegar aqui. Né? Então a gente conseguiu trazer tudo isso num espaço muito curto de tempo, acho que em 4, 5 meses, a gente teve que... Eu, com 46 anos, eu sou muito resistente à tecnologia. Né? Eu sou da época da reabilitação que a gente não tinha nada. A gente pegava seringa para reabilitar um paciente na parte respiratória. A gente não tinha. Então, a Camila já é mais tecnológica. E eu fui obrigado a me adaptar, a trabalhar com inteligência artificial. Hoje, às vezes, eu tenho que abrir com telas com três telas com inteligência artificial para gerar um resultado. Que bacana. Mas foi difícil. Eu imagino. Foi difícil, mas hoje eu me divirto fazendo isso. Eu imagino que eu também sou dessa geração. E eu falo, os nossos filhos, porque o meu filho estuda junto com o filho do Valmir, já nascem com um chip a mais e conectados, né? Quando tira a conectividade desses meninos, eles quase morrem, né? Não são eles mais. A gente teve que se adaptar. E Camila, talvez o público que acompanha o podcast não esteja familiarizado, ou também não é um tema tão falado. Fala um pouquinho o que é osteopatia, o que a osteopatia atua, né? Eu tive o prazer, gente, de conhecer o espaço deles. É simplesmente incrível. É uma clínica que não é uma clínica, é uma casa que te abraça. Você chega, você é muito bem recebido. Eu sei que vocês pensaram nos mínimos detalhes, desde o que está de decoração, ao ambiente para o paciente que vai ali. Porque, afinal de contas, quem procura, está procurando, né, uma parte de educação física, uma parte de osteopatia, uma parte de cuidado. E nada melhor do que quando você chega em um lugar, você sentir um abraço, né? Então, foi isso que eu senti ali, a energia realmente, e eu sou muito de energia. Tem lugar que eu chego que eu falo, ai meu Deus, essa energia não é boa. A energia lá super gostosa, um café delicioso, achei o café fantástico. E isso eu tenho certeza que isso os pacientes sentem. Então traz um pouquinho pra gente, Camila, o que é osteopatia e o que a osteopatia entrega, né? Talvez nem todo mundo esteja familiarizado. Certo. A osteopatia realmente não é todo mundo que conhece mesmo, que sabe o que trabalha ou o que é, né? A osteopatia é uma especialidade do fisioterapeuta aqui no Brasil. Então, primeiro tem que ter a formação de fisioterapia para depois fazer essa especialidade. Ah, interessante. Sim, ela é só permitida para os fisioterapeutas, né? Ela é um conjunto de técnicas, na verdade é quase uma filosofia de vida, porque ela integra todos os sistemas. Então a gente olha o paciente, o corpo como um todo. A gente avalia, trata a parte neurológica, a parte muscular, articular, óssea, de líquidos também, do corporal, dos fluidos corporal. Então a gente vê o paciente como um todo mesmo. Então isso que é o grande diferencial, acho que do pensamento, do raciocínio clínico de um osteopata, sabe? Você vem com uma dor no joelho, a gente vai te olhar e vai ver o que pode estar acontecendo para causar essa dor no joelho. A gente não vai tratar só o joelho. Legal. Então a gente pensa em todas as inervações que inervam aquela parte do corpo e começa tratando a partir daí.
Então, é algo integrativo mesmo. Além disso, a gente também tem conversas com o paciente para saber como é que está a nutrição dele. A parte visceral, muito importante, a gente também trata essa parte de estômago, intestino, se está funcionando direitinho, se não está, porque o que pode estar acontecendo. Por isso que é tão importante ter essa equipe multidisciplinar mesmo, porque se preciso for, a gente encaminha para nutricionista. O Valmir está fazendo um mestrado agora, que é a psiconeuroimunologia clínica, que trabalha essa parte também de suplementação. Então, a osteopatia, ela integra o corpo como um todo. Então, por isso que a gente vê grandes resultados dentro da área. Nossa, que interessante. Eu já tenho que agendar uma consulta, gente. Eu já tá falando aqui, ó, eu já estou fazendo um raio-x, que legal. Com certeza. Porque muitas vezes você vai com um problema, eu já sei o que é que eu tenho. Chega lá, aquilo ali nem é aquele seu problema, não é a causa raiz, né? E desde dores de cabeça, é tratado também, problemas de ATM, problemas articular como um todo, né? E também do recém-nascido ao idosinho lá. Tem gente que ali a osteopatia ao estalo, né, e acha que idosos não podem fazer, acha que crianças não podem fazer, mas longe disso, tem muito mais gama de técnica que é muito eficiente sem necessariamente os estalos. Então, a gente trata desde o recém-nascido até o idoso. Que bacana. E eu sei que você atende as gestantes e os bebês. Sim. E isso você descobriu ali também no momento que você estava desenvolvendo, no momento que você estava na faculdade, ou essa paixão veio depois? Não, na verdade, na faculdade eu nunca quis trabalhar com pediatria. Olha! A minha vida profissional teve caminhos e cá estou muito realizada, mas nunca quis saber de pediatria. Né? Claro que tive a matéria de pediatria, estudei, mas enfim, nunca dei muita bola. Me formei, como o Valmir falou, comecei a trabalhar com a neurologia. E neurologia a gente também começa a trabalhar mais com idosos, com a parte de tontura também. Fiz curso de extensão para isso e trabalhando naquela área. Depois, quando iniciei a osteopatia, de início comecei a trabalhar com adultos. Foi indo, tava legal, mas enfim, como sempre o Valmir plantando uma sementinha no meu coração, né? E ele, se vinha alguém para a parte de pediatria, não, pediatria eu não atendo. E comigo ali, né, um dia tinha filha de um paciente, né, Valmir, de um casal de pacientes, e o Valmir assim: agendei uma avaliação de pediatria para você. Olha, vou te dar um presente. Isso a gente já estava no final da formação, já estava fazendo alguns cursos ali. E eu já estava pensando sobre pediatria. E eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que ir, né? E foi sempre assim, ele falou, vai e eu vou. Lá fui eu, né? Comecei a estudar, atendi, realmente me apaixonei por aquilo. Me apaixonei pelos resultados que eu obtive. Gente, que bacana. E eu falei, é isso mesmo. Vamos lá, Valmir, tu conseguiu encontrar mais um caminho para mim. Tava oculto esse desejo nela ali, né, Valmir? Sim. E aí você descobriu e olha. E lá fui eu, fui buscar cursos de osteopatia na pediatria, consegui buscar. Hoje, né, tenho muita experiência e trabalho com os pequenos e os resultados, assim, realmente são incríveis. Me apaixonei e daí a gente delimitou, né, os adultos mandam para o Valmir. Que legal. E a pediatria, as crianças, ele manda para mim. Que e eu não sabia que a osteopatia atendia bebê, sabia? Fui aprender lendo sobre a história de vocês. Eu não sabia. Sim. E Felipe, você que está quietinho aí, a empresa já estava ali desde 2012. Você recebeu o convite no olho do furacão Katrina. Obra, perder cabelo, insônia, vem tudo junto, né? Porque assim, mão de obra, material que não chega, móvel que não entrega, e os atendimentos tem que estar ali. Para o paciente tem que estar como tudo rodando 100%. Como é que foi para você chegar nesse momento aí da clínica? Vou concordar contigo que eu perdi muito cabelo nesse período também, viu? Perdi. Mas foi assim, foi um momento, acho que de aprendizado para nós três, como um todo. A gente fala que é a toque de caixa em 3 meses, levantar a clínica do jeito que a gente levantou. Mas eu acho que foi um aprendizado, porque a gente soube lidar com as dificuldades das quais, pelo menos para mim, eu não estava acostumado, né, estando à frente como sócio agora também. Mas eu acho que, assim, a vida passa, a gente vai adquirindo experiências, existem ciclos, e eu acho que isso serviu para fazer com que a gente
crescesse ainda mais. Não só como profissionais, mas como seres humanos. Sim. A gente passou, como o Valmir falou anteriormente, a gente passou em determinados momentos aperto. Imagina. Assim, de a gente imaginar que talvez não fosse ficar pronto a ponto da gente poder entrar para atender. Teve semanas que a gente olhava assim, não parava de chover, a gente precisava terminar a obra e não chovia, e daí o pessoal que estava fazendo empreitada de trabalho não tinha o que fazer também, material que não chegava, funcionário que faltava, e toda hora a gente tendo que ir lá fiscalizar e estar junto para poder fazer o negócio andar. Então, assim, foram noites mal dormidas, foram dias às vezes que nem vontade de comer a gente tinha. Imagina. Mas assim, pelo menos acho que chegou ao fim da obra e a gente, no final, a gente sabe que valeu a pena tudo isso. Sim. E é de fortalecimento, né? A gente estava falando aqui nos bastidores também que sociedade ela funciona como um casamento, né? Quem ainda não casou acha que tudo é um mar de rosas e a gente sabe que não é. E essa questão de passar por momentos que são momentos desafiadores, que são momentos que a cada dia um é diferente do outro, serve para fortalecer, né? A gente amadurece, a gente aprende e quando os desafios acontecem, a gente fala, próximo, vamos pro próximo desafio. E eu tenho uma pergunta para o Valmir, de onde que veio o nome DW, Valmir? Iniciais o nome dos meus pais. Ah, que legal. Isso não estava na história, hein? Por isso que eu estou aqui perguntando. O D é de Dinalva e o W é de Wilson. Que legal. Olha que linda homenagem, porque, assim, bela homenagem. Porque, como eu comentei no começo, né? Eu vim de família muito humildes, né? E eles sempre deixaram bem claro, eu não vou deixar herança para vocês, né? O que eu vou deixar para vocês é o que vocês vão ser na vida de vocês. Então, vocês têm que ser persistentes, honestos, acima de tudo, né? E meu pai sempre fala, sangue nos olhos. Isso aí. Segue reto e vai. Não olha para trás. É isso aí. Seu pai é dos meus. Lá em casa eu falo assim, sabe qual é a herança que eu vou deixar para vocês? Estudo. O resto vocês corram atrás, né? Porque senão, imagina, cai tudo de mão beijada. E eu ainda uso uma frase que eu falo assim, aprendam uma coisa, a única coisa que cai do céu é chuva, o resto vai correr atrás, porque não tem, né? Senão o mundo fica parado. E Valmir estava falando uma questão sobre tecnologia, né? Vocês também falaram que vocês têm essa questão ali de produzir as palmilhas. Há pouco tempo atrás até a minha sogra me perguntou, eu não conhecia vocês, eu disse que eu não sabia onde em Joinville. E vocês têm esse serviço lá também na clínica, né? Fala um pouquinho pra gente, porque eu acredito que muita gente aqui de Joinville não saiba e tem que fazer propaganda, né, gente? O que é bom a gente tem que falar. Claro. Hoje quem fabrica a palmilha é a Camila, né? Eu fiz a formação junto com ela, a Camila tem uma formação a mais, né, Camila? Sim. Só que a nossa formação é mais direcionada à biomecânica, a fabricação de palmilha. Hoje em dia tem pessoas que vendem palmilha, mais palmilhas posturais. O nosso são palmilhas sensoriais. Né? Quando a gente fala sensoriais, a pessoa tem um sensor, não é que tem um sensor. A função dela é programar novamente o movimento. Nós temos receptores no pé, né, de acordo com que a gente coloca aqueles elementos na palmilha, que são elementos muito finos, ele vai reprogramar a forma da pisada atuando no sistema nervoso central. Gente, que negócio interessante! Então a gente tem todo um maquinário, né, para avaliar, desde a avaliada da pisada, a avaliação da marcha, a parte dinâmica, estática, questão postural, a questão da mordida, tá, que está muito vinculada à questão do pé. Que a gente tem algumas entradas importantes que a gente avalia, que é a pisada, é o pé, a mordida, né, e a parte ocular. O paciente chega para avaliar usando óculos, a gente não retira os óculos. É mesmo? Porque já está adaptado para aquela visão. Se ele usa o aparelho, a gente não pede para tirar o aparelho, porque ele já está adaptado usando o aparelho. Então a gente faz alguns testes e a partir dali a gente consegue calcular e reprogramar como é que vai ser feita aquela palmilha. Bacana. E aí é feito no molde do pé da pessoa, ou seja, a palmilha é da Milena, para atender a necessidade da Milena. Isso. Você leva o calçado que você mais utiliza. Para colocar. A gente calcula dentro do teu calçado, é uma palmilha. Uma palmilha extremamente fina. A Camila de vez em quando faz cria umas artes lá, assim. Tem paciente que chega lá de salto, como esse, né? Aqueles todo aberto, eu quero usar porque está calor. Ah, meu Deus. E a gente tenta adaptar, daí aí leva para estudo de caso. Claro. Né? A gente não sai fazendo, a gente leva para estudo de caso, a gente avalia com sapato, sem um sapato.
procede fazer, daí a gente executa. Né? E muitas pessoas procuram fazer a palmilha, muitas vezes sai sem a palmilha. Porque a gente avalia e fala assim, não precisa. Você não é nem que precisa, você tem chance de reabilitar. Gente! Então a gente fala, a gente não é um bom vendedor. A gente sabe ser fisioterapeuta nesse momento, né? Mas é tratar a causa raiz, né? A causa raiz. A gente fala, você tem que reabilitar, você tem que conversar com o seu dentista, ou vai procurar um oftalmologista para fazer uma avaliação. Que legal. Antes a gente fazer uma palmilha. E sei também, eu nem gravei o nome do equipamento, que é um nome mais eu não estou familiarizada. Eu sei que vocês têm um equipamento lá também, que é extremamente moderno. Acho que Joinville não tem, só vocês. Não, nós somos em 4 cidades que tem o aparelho, em Santa Catarina. Ah, é? 4 cidades? 4 cidades, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Blumenau e Joinville. E esse equipamento que é utilizado para as palmilhas? A gente associou agora, que legal. Mas a gente tem outros aparelhos específicos para a palmilha, né, que é a baropodometria, podoscópio, né, e outras avaliações que são mais avaliações funcionais. Que bacana, que interessante. E esse outro aparelho é a BioBeat. BioBeat, ó, estava tentando lembrar aqui o nome do aparelho. BioBeat, era um aparelho extremamente pequeno, que antigamente a análise de marcha utilizava muitos sensores. A gente gastava quase uma hora só de colocar tanto sensor, câmeras, então assim, hoje um laboratório de marcha é impagável. Você nunca consegue pagar aquele laboratório porque ele é muito caro e a busca de fazer uma avaliação é muito pequena. Então a Itália desenvolveu esse aparelho, né, e ele consegue pegar todos os vetores de avaliação e a gente coloca numa posição específica, né, de acordo com a avaliação que nós vamos fazer, e ele consegue pegar de uma forma tridimensional todos os movimentos. Desde a avaliação de marcha, avaliação de postura, avaliação de controle do tronco, avaliação de equilíbrio, avaliação teste de risco de queda. Inclusive nós vamos utilizar agora no dia 20, que nós vamos fazer um evento, que no mês de junho, não sei se você sabe, é o mês de prevenção de quedas de idosos. Então a gente vai fazer uma tarde com os idosos, né, vai ser beneficente. Quem quiser pode entrar em contato com a clínica, né, que nós temos algumas vagas ainda. E a gente vai usar esse aparelho para fazer essa avaliação e a partir da avaliação do resultado a gente vai fazer já uma orientação, né, vamos supor, muita fraqueza em quadríceps, a gente vai orientar o paciente, tem que fazer tais exercícios. Você está perdendo equilíbrio, sua base está muito aberta, tem que fazer esse tipo de exercício. Então vai ser uma tarde bem gostosa com os nossos idosos. E essa é a minha próxima pergunta, tá vendo? Como vocês sabem que aqui no podcast não tem roteiro, o Valmir já se antecipou e já pegou minha pergunta. Eu sei que vocês também têm esse cuidado muito com a população, né? E vocês trabalham com reabilitação, vocês trabalham com essa parte da educação física. E a gente vê cada vez mais, né, os idosos, que a gente tem que ter uma preocupação, né? Eu falo isso com a minha mãe. Minha mãe, esses dias ela mora no interior, caiu, quase rachou a cabeça, tá tudo bem. Tava tudo ótimo. Falo, mamãe, tem que adaptar. O idoso, por mais que ele ache que tá tudo do mesmo jeito, a movimentação não é a mesma. Então, o risco de queda, ele é muito grande. E que legal que vocês vão fazer esse evento. Então, gente, já fica o convite, vai ser dia 20 de junho. Então, entre em contato ali com o Instagram da clínica, que vai aparecer aqui, já está aparecendo no vídeo para vocês. Então, falem para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para ter essa oportunidade. Olha que legal fazer essa avaliação de forma gratuita. E a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado muito especial com os idosos, porque é diferente, né? Dos jovens, de um adolescente, a criança cai, ela já sabe. Agora, o idoso, quando cai, o impacto é muito grande. Sim. E eu sei que essa não é a única iniciativa, que vocês também procuram ter esse cuidado ali com a população, né? Como é que vocês divulgam a participação de vocês em eventos, quando tem eventos beneficentes? É tudo através do Instagram da clínica? Quer responder, Camila? É através do Instagram da clínica, na maioria das vezes. A gente também manda para os nossos próprios pacientes, né? Quem a gente tem no WhatsApp ali, no nosso número de WhatsApp, mas é por esses canais mesmo. Que legal. E aí divulga e as pessoas podem participar de forma gratuita. Sim. Dia 20, eu não sei que dia da semana é. Sexta-feira. Uma sexta-feira. Olha, uma sexta-feira, vai lá à tarde, vai conhecer o espaço. Sim. Na semana do Dia das Mães, né? A gente fez também um evento. Anterior. Teve também? Que legal. Aí foi palestra. Que bacana. E o espaço é lindo, né? Camila, uma curiosidade. Como é que é pra você trabalhar do lado de 2 homens, Camila? Eles te dão muita dor de cabeça? Um pouquinho. Porque mulher é a única que traz juízo. Eu sei porque lá em casa eu sou a única mulher, então...
É bem isso. Eles determinam alguma coisa, vem me comunicar, eu só... Ai, tá bom. Não é o contrário, não é você que coloca ordem lá, não? Não, o Valmir é muito organizado. É. Totalmente. O Valmir enxerga tudo nos mínimos detalhes, é muito detalhista. Que bacana. Então ele coloca a ordem lá na clínica, mas as loucuras estão vindo dos dois mesmo. E eu penso, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir entrar mais nessa agora? Agora eu vou dizer, chega! Vou colocar a ordem. Tipo isso. Mas quando vê, eu já tô indo junto e vai. Mas assim é que é bom, né? Vocês vão evoluindo juntos. E eu sei que a mudança aconteceu recente, como a gente disse, foi no ano passado que vocês inauguraram essa casa linda, e é uma casa mesmo, é incrível o lugar. E o que a gente pode antecipar para os telespectadores aí do podcast Histórias e Conexões, que vem de novidades aí da DW? A gente vai estar fazendo um curso, né, Felipe? Em Cambará, no estado do Paraná, no dia 28 e 29 de junho. A gente vai fazer um curso para educadores físicos e fisioterapeutas. Qual que é a finalidade desse curso? Quando a gente libera o paciente da reabilitação, encaminha para fazer atividade física, academia, enfim. Essa transição, a gente percebe que existe uma dificuldade de interação entre os dois profissionais, fisioterapeuta e educador físico. E a gente vai mostrar essa transição. Que legal! Principalmente para tratamento de lombar, coluna lombar e quadril, que são as maiores queixas que os pacientes apresentam numa academia. Ou seja, vocês vão sair daqui, vão lá para o Paraná para ensinar como criar essa conexão. Que bacana isso! Sim. Que legal! Então acompanhe no Instagram da clínica para que vocês possam saber. E a gente já falou muito agora da pessoa jurídica. Agora a gente vai falar da pessoa física, de cada um de vocês. O Felipe já falou que chega às 6 da manhã, vai embora às 9 da noite. Então, não dorme, não vai para academia, só fica, né? Não pratica atividade física. Sei que o Valmir também é workaholic, trabalha bastante. E já sei que a Camila também é workaholic. O que vocês fazem nas horas vagas ali? Geralmente, acho que sábado tem dia que vocês atendem também. Domingo, já fiquei sabendo que o Valmir tem uma paciente muito querida que vai vir aqui, que de vez em quando, né, Valmir, tem que atender também. Sim. O que vocês fazem nas horas vagas? Os pacientes após que perguntam. Eu vejo aqui, você está aqui todo dia. O que você faz quando você não está aqui na clínica? Então. Quer ver? Estou estudando. Pior que é isso mesmo. Viu? Ou a gente está estudando, mas assim, a gente sempre tenta tirar um tempo, né, com a família. O Victor mesmo, ele já sabe, nas sextas-feiras é o dia que a gente sai para jantar. Ah, que delícia. Ou comer um lanche, alguma coisa, que ele espera esse momento, que é o momento que ele tem comigo. Ou eu faço questão de levá-lo para o colégio, buscá-lo, porque é o momento que a gente pode conversar um pouco ali mais. Mas poucas horas eu tenho livre. Meu Deus. Pouquíssimas horas. Imagina. E é até engraçado que tem vezes, eu e Felipe principalmente, a gente chega ali depois do almoço, o paciente fala assim, só me responde, tu conseguiu almoçar? Tá vendo? Até o paciente está preocupado, ó. Aí a gente fala assim, não, eu comi. Não, você almoçou ou você comeu? Não, eu comi um lanche. Não pode, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falo assim, tá, então eu vou te cancelar. Não, você não pode cancelar meu horário. Almoça antes de me atender. Mas assim, essa correria, mas é a nossa paixão, né? Sim, sim. E muitas vezes, que nem assim, a gente vai viajar, a gente leva a família junto. Claro. Né, eu tive aula agora em Buenos Aires, fui fazer um curso e levei a família junto. Ai, que delícia. Enquanto eles aproveitavam, eu estava lá estudando. Olha, enquanto a família estava ali passeando, andando no caminito, no obelisco, você estava lá estudando. Ah, mas então, essa assim, é a maneira que eu tenho para tê-los ao meu lado. Claro. É o tempo de qualidade, tempo de né? qualidade. Que a gente vê que é tão importante. E você, Camila, o que gosta de fazer nas horas vagas? Eu tiro um tempinho para a Milena já diminuí um pouquinho isso, até porque, né, eu tenho que levar, eu tenho que buscar, não tem outra opção. Então, algumas manhãs a gente fica na nossa correria ali, nós duas, e né, no tempo livre a gente gosta muito em casa de assistir filme, então às vezes a gente vai no cinema, assiste em casa, a gente adora assistir filme, e somos, né, amantes dos estudos, então... Enquanto descansa, estuda. Estamos sempre estudando agora também, enquanto os dois vão dar um curso, eu vou ter um outro curso em São Paulo. Ah, que bacana. Então eles vão junto comigo também, e a gente vai, né, eles vão aproveitar um pouquinho lá,
E é assim que a gente vai conciliando tudo, né? Que coisa boa. E você, Felipe? Felipe vai dizer, nas horas vagas eu jogo bola, quer ver? Tenho pavor de bola. Peguei nojo. Eu como ex-atleta, então, peguei nojo. Olha. Juro. Juro. Não tenho mais vontade nenhuma. Meu tempo passou. Não, mas eu nas minhas horas vagas, assim, eu gosto de estar com meus amigos, gosto de fazer um churrasco, eu gosto de estar com o meu irmão, que é o meu parceiro para churrasco, tudo mais. Mas a minha dificuldade grande é desligar, sabe, da rotina. Já fui mais, assim, ligado. Hoje eu acho que eu botei um pouquinho também o pé no freio, um pouco quanto a isso. Mas mesmo assim, que nem, acho que vem de nós três, a gente gosta do que a gente faz, a gente vive 24 horas por dia pensando em muita coisa que envolve a clínica, envolve o nosso crescimento profissional. Mas eu tiro meu tempo para fazer meu exercício, pelo menos umas 3 vezes na semana, assim, curtinho, mas pensa, eu tiro meus 40 minutos. Tá certo. E gosto de passar na casa dos meus pais, quando dá um tempinho, viajar, mas assim... É que desligar é o mais complexo, né? A gente que tem essa vida corrida. Valmir, eu tenho uma curiosidade. Quando você fundou, você comentou que você tinha um consultório lá em 2012. Você imaginou que em 2025 você teria um espaço desse tamanho, que você teria mais 2 sócios, que tomaria essa proporção? Não. Mas eu sempre fui muito sonhador, né? E eu sempre falo que sempre Deus me ajuda e sempre Deus coloca na minha frente tudo aquilo que eu almejo. Eu lembro que tinha uma clínica muito boa que foi feita em Joinville e tal, de fisioterapia, e eu passava, até comentei esses dias com vocês, né? Eu passava em frente e falei assim, que clínica linda, será que um dia eu vou conseguir ter uma assim? Isso, eu tinha meu consultório, isso. E por incrível que pareça, eu montei a clínica, né? Nós montamos na mesma rua onde foi montada essa clínica. Como é que as palavras têm poder, né? E hoje essa clínica nem acho que não é mais clínica ali, eu acho que é alguma outra coisa, não existe mais. Mas assim, eu lembro que eu parei, olhei assim, eu falei assim, Deus, um dia eu gostaria de ter. Né? Não foi aquilo, inveja, não foi isso. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu falei assim, eu sei do meu potencial e eu quero chegar até lá. Que legal. Deus já falou assim, calma, na hora certa vai ter seu tempo. Que é tudo no tempo dele. A gente que às vezes quer acelerar as coisas e eu na faculdade nunca quis ter clínica. Olha pra você ver. Nunca, como a Camila falou, nunca. Meu pai, eu lembro que ele falou assim, meu filho, você vai montar a clínica? Eu falei assim, não, pai, não quero. Eu quero partir para a área acadêmica, que não sei o quê. E eu fui para a área acadêmica. Eu tenho uma paixão em ensinar. Mas falta pegar no paciente, falta você ouvir o paciente, falta às vezes aquele olhar que você dá para o paciente e ele se sente bem. Falta isso. Então eu falei assim, eu vou ter que abandonar uma paixão, uma paixão muito maior que essa. Que bacana, que interessante. E uma coisa que eu sempre peço aqui também, para todos os meus convidados do podcast Histórias e Conexões, é para eles deixarem uma mensagem. Afinal de contas, eu, Milena, acredito que as mensagens elas têm o poder de transformar o dia ou de talvez trazer uma mensagem mesmo para aquela pessoa que está nos acompanhando, né? Ainda mais nessa vida corrida. A gente acorda cedo, vai para o trabalho, aí já emenda alguma outra coisa. Quando você vê, mal se acordou, já está na hora de dormir. Não almoçou, não jantou, está naquela loucura, o dia passa. E aí, às vezes, aquele tempo que a gente tem de poder ouvir um podcast ou de escutar algo em algum lugar, e aí a gente vê aquela mensagem e fala, uau, essa mensagem era para mim. E aqui no podcast é legal porque as pessoas comentam, nossa, Milena, eu ouvi, ou eu não conhecia, ou eu conhecia só o Dr. Valmir do consultório de Jaleco, a doutora Camila de Jaleco, o Dr. Felipe também. Como é bom ele falar que ele viaja, que ele interage com outras pessoas. Então, eu quero pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Tá, a minha mensagem é, a partir de qualquer derrota, tem aquilo como uma vitória. Porque a gente fortalece de uma tal forma que é inexplicável. Que forte, hein? Que bacana. Eu acredito muito em Deus, tenho uma intimidade bem grande com Deus, cada vez maior. E eu acho que tudo parte de um princípio assim de merecimento, sabe? Então, é você acreditar naquilo que você quer, ir atrás e confiar nos planos dele, que acaba acontecendo. Que bacana. E a sua mensagem, Felipe?
Vou pegar uma ponta do que o Valmir falou, porque eu também fui um menino muito sonhador na minha infância. E acho que todos os sonhos que eu tinha, eu realizei todos. E continuo realizando. Né? E só que nada é fácil. Você passa por muita dificuldade, assim como nós três passamos, cada um dentro das suas dificuldades de vida. Eu tive muita também. Né? E assim, todo dia eu acho que passa um filme na cabeça, porque cada dia é uma batalha. É verdade. E disso eu tiro uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, que grandes batalhas só são dadas para grandes guerreiros. Então, a gente batalha todo dia para a gente ser grandes guerreiros. Que lindo, que lindo. E eu também não poderia deixar de pedir para que vocês deixassem uma mensagem para os pacientes de vocês. Afinal de contas, ele é o motivo pelo qual vocês abrem mão de ficar com a família, de ter aquele momento de desligar, porque vocês, né, nós que trabalhamos com saúde, que trabalhamos com o atendimento de pessoas, é o cuidado, né? Quando você se torna apto a cuidar de alguém, você está abrindo mão de algo seu para levar aquele cuidado para a pessoa. Então, quem é que vai deixar uma mensagem para os pacientes da clínica? Porque, como o Valmir comentou, eles vão lá tomar o café, eles passam com vocês muitas vezes algumas manhãs, tem pacientes que vão todos os dias e os pacientes torcem pela felicidade de vocês, pelo crescimento. Eu tenho certeza que todos eles ficaram muito felizes com esse novo espaço, esse novo cuidado. Então, por favor, direcionem uma mensagem para os pacientes de vocês e para os futuros pacientes também. Fala. Ó, elegeram a Camila aí, ó. Eu falei, nós mulheres, né, sempre sobra pra gente, né, Camila? Eu acho que, eu tenho certeza que para os dois, assim como para mim, quando a gente fecha a porta do consultório, a gente entra no mundo de vocês. Então, a gente vive aquilo com vocês, vive um processo de dor, um processo de insegurança, um processo de dúvida. E é toda a gratidão de estarem depositando na gente a confiança, né? De uma recuperação, de uma melhora, de uma tirada de dúvida mesmo. Então, eu acho que no fim é agradecer e saber que realmente a gente tem todo esse compromisso de estar dedicado ali, né? Aquela uma hora, aquele atendimento em vocês, e agradecer por confiar no nosso trabalho, porque afinal de contas, sem cada horáriozinho, sem cada paciente, a gente não conseguia tornar, né, todo esse sonho uma realidade. Então, muito obrigada. Que linda mensagem, tenho certeza que eles estão lá, ó, aplaudindo. E, por favor, o endereço de onde fica a DW. Eu já estou fazendo o convite, eu estou me antecipando, tá? Quem ainda não conhece o espaço, por favor, reserve um tempo na agenda para conhecer. É um espaço aconchegante, é um espaço que você se sente em casa, você se sente abraçado, desde o momento que você chega lá. Café delicioso, tem um jardim lindíssimo, que vocês já falaram, eu já dei altas ideias ali pro jardim, que eu tenho certeza que vai ser mais um espaço legal. Então, onde que fica a clínica, o endereço, porque é novo, né, para que todo mundo possa lá fazer essa visita e dizer, ó, escutei lá, eu vi no podcast, eu vim aqui conhecer esse espaço. A nossa clínica fica na rua João Pessoa, 617, no bairro América. Isso aí. Lugar super fácil de achar, tenho certeza que vocês vão se surpreender com o espaço, que é muito gostoso. Eu quero parabenizar a vocês por essa história linda, por essa história de superação. Valmir, que deu o pontapé inicial lá em 2012, que nunca deixou de sonhar, sempre acreditou nos sonhos e que sempre buscou pessoas incríveis para fazer parte do seu sonho. E o sonho que a gente sonha junto, eu falo que ele é melhor ainda. É melhor ainda. Né? Quando a gente consegue agregar pessoas para que isso se torne realidade, que a clínica possa completar 20, 30, 40 anos, como o Valmir falou, deixar um legado, isso é muito importante, né? É a nossa história de vida, é a nossa essência, e vocês respiram isso, vocês respiram, vocês entregam. Então, parabéns pela história de vocês, tenho certeza que a DW só tem a crescer. Mais uma vez agradecer esse tempo. Gente, se eles não estivessem aqui, eles estariam lá no consultório atendendo. Então, eu estou ajudando aí na melhora da qualidade de vida dos três. Então, muito obrigada por dedicarem esse tempo aqui, por trazer essa linda história, cada um contribuindo da sua forma e do seu jeito para a melhora da qualidade de vida de tantas pessoas. E que vocês
sigam juntos por muitos e muito tempo, tá? Muito obrigada por reservarem esse tempo em trazerem isso aqui no podcast Histórias e Conexões. Nós que agradecemos você, Milena. Eu acho que é importante a gente mostrar um pouquinho da nossa história, né, para os pacientes, né, para as pessoas, porque as pessoas olham, né, toda aquela estrutura montada e etc., acham que foi tudo muito fácil, não foi. A gente sabe quantas vezes a gente teve que abrir mão, né, dos nossos outros sonhos, abrir mão da família, abrir mão, né, às vezes, de um curso muito interessante para fazer, não podemos fazer, porque temos que atender, porque temos que levantar dinheiro. Claro. Então, muitas coisas a gente perdeu, passou, não tem como voltar mais atrás, mas valeu a pena. Não me arrependo de nada que eu fiz até agora. Que lindo. E é isso que deixa a gente, que dá aquele impulso, né, que você fala, vamos embora, vamos para frente, porque, como dizia minha avó, atrás vem gente, minha filha, vamos embora acelerar, porque a vida segue. Então, parabéns pela história de vocês. Obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam mais esse episódio do podcast. Eu disse para vocês que ia ser um episódio gostoso, transformador, e que a gente sempre traz aqui algum assunto interessante. Então, mais uma vez, reforçar o quanto a saúde e a prevenção é importante. Então, o @ da clínica está aparecendo aqui também. De todos os 3 que acabaram de falar, sigam, porque eu tenho certeza que eles vão trazer conteúdos aí para o dia a dia de vocês. E eu vou me despedindo aqui, desejando a todos vocês uma boa noite, um beijo e até o próximo episódio do podcast Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!